Esta questão é extremamente engraçada, porque nós geralmente estamos com um discurso, com uma formatação, se me permite usar este conceito, que nos leva a pensar que, olha, se eu tenho um filho, olha, sou um bom pai, sou aquele pai que toda a sociedade gostaria de ser. E se tenho uma filha, não sou tão mau como quem não tem. Não. Fazer o quê? Deus quis assim, né? Sim. Uma vez, deixe-me em uns segundos contar uma cena muito curiosa e ridícula para mim. Uma vez eu ligo para alguém a felicitar porque acabava de ter bebê. Então diz, só que é menina. Meu Deus. Então, parece que não há uma gratidão, uma alegria por ter trazido uma vida ao mundo. Essa é menina. Eu penso que primeiro deveríamos lutar para despirmos destes preconceitos de pessoa é pessoa, independentemente do seu sexo. O sexo é uma questão que eu até poderia dizer contingencial, acidental. Poderia ser homem, mas é menina, ou poderia ser menina, mas é homem. O mais importante é que é pessoa. Geraste um ser humano. Exatamente. E uma outra questão é que merecem tratamento igual, do ponto de vista como filhos, né? São todos filhos, merecem acesso a uma boa educação, a bons cuidados, a carinhos, né? Estamos a falar aqui também de carinho. Todos eles merecem de igual modo. Agora, mais tarde, talvez haja especificidades próprias, mas do ponto de vista daquilo que é mais importante, merecem... E parece que a confusão começa justamente aí onde aparecem essas especificidades, né? Sobretudo quando começa da primeira menstruação e tal. Parece que já começamos com alguma dificuldade, nós homens, de lidar com mas isso. Começa antes. Começa antes. Eu estava já dizer, começa antes. Quer dizer, com a gente diz já assim, ao nascer, é menina. Que é o que Deus deu, né? É menino. Já começa aí. Tudo bem, mas já recebeste, não é? E mandas a sua filha à escola, tal como manda também o seu filho à escola. Mas depois chega começam a especificidade de quando você for comprar os brinquedos, você vai começar já logo ali a diferença. Vai comprar a arma de John Rambo para teu filho, uma bonequinha da Barbie para tua filha, percebe? Então começa cedo essa diferenciação que acontece. Mas eu só queria pegar o gancho por que então nós nos vangloriamos muito quando temos filhos, rapazes, estás a ver, né? Porque a ideia é como se o rapaz significasse a nossa potência, sabe? A imagem de que... E falando poder nisso, a história... já sabem que ultimamente este programa tem duas partes onde debatemos o tema central, mas também temos em algum momento a segunda parte que trazemos alguma história de alguém que nos pede opinião e são histórias que são nos enviadas no nosso Facebook, na nossa caixa do Facebook. E nessa segunda parte vamos ter mais uma em que temos essa questão justamente do filho homem, não é? Do filho homem. Portanto, o homem que não está satisfeito pelo fato de ter uma filha. As filhas apenas. Portanto, é uma questão que vale a pena esperar aí pela sua participação. Estamos a falar neste momento sobre a participação dos homens na educação dos filhos e das filhas. Portanto, conto com a sua participação ainda, continue enviando SMS e acesse neste momento Homem que é Homem, procura esse tema no nosso mural e manda aí a sua mensagem. Só quero finalizar com os gregos, há muito tempo. Os homens gregos, quando rezavam, diziam assim: muito obrigado a Deus por me ter feito homem. Mas as mulheres diziam: muito obrigado a Deus por ter me feito a sua vontade. Então, quer dizer, esta questão dos homens, da imagem do homem, sabe, ter filho homem, fazer a felicidade dos homens, é como se ter filho homem fosse a reafirmação de que você é um homem viril. Não é à toa que os homens, quando não conseguem, né, ter filhos, todos os outros dizem: és fraco. És fraco porque tu só fazes menina. Então, mas quero ouvir agora, Lila, sobre essa questão das diferenças. Tem a sua opinião em relação a isso? Eu fico um bocadinho chocada quando ouço todas essas histórias, realmente, porque, primeiro,
tem muito que ver, eu volto sempre a pegar aquilo que é a educação que o próprio pai recebeu, a socialização que os homens receberam, onde o homem sempre vale muito mais do que a menina. Então, para mim isso é base. Então, até conseguirmos romper isso, muito pouca coisa vai acontecer. Mas hoje, eu acho que hoje já se nota alguma evolução, uma certa evolução. Já existem alguns pais que cuidam dos filhos, não é? Tanto dos rapazes como das meninas, levam as meninas a passear, né? Levam as meninas a brincar. Já há assim uma certa mudança, mas isso são casos que eu posso dizer isolados. E eu volto a dizer que o pai tem um papel extremamente importante na educação, tanto do menino e da rapariga. Mas se calhar porque vê o homem como alguém que vai trazer algum benefício, provavelmente no futuro, se calhar isso faça com que ele valorize um pouco mais ao homem do que a mulher. E se calhar pensa que a mulher, bom, ela vai crescer, vai se casar, vai sair, vai para outra família, então não é meu, é de outra pessoa. Quando que o homem se nasce tem o nome dele para começar. Exato. Isso é uma questão também que eu já enfrentei algumas vezes, é a questão do nome. Eu tenho um filho rapaz, então vou dar continuidade, vai perpetuar o meu nome. Enquanto que a menina já não, ela vai crescer e vai deixar de ser... Então, tem muitos fatores que podem influenciar nesse comportamento que foi aqui descrito, de dizer, oh, bom, é menina. Então, o que eu posso até dizer, assim, usando um pouco do senso comum, é que ele pensou, poxa, é menina, é meu nome, como é que vai ficar? Não é? Então, isto pode, de alguma forma, levar com que os homens tratem como tratam as filhas em relação aos filhos. Mas o papel, se formos a dizer o papel, que é importante, se nós vamos dizer, temos que dar instrumentos, temos que dar habilidades aos pais para educarem os seus filhos, que uma das coisas que é mais importante é realmente fazer saber e reforçar a importância do papel do homem, especialmente na educação de uma menina. O papel que o pai tem, porque isso vai ditar como é que ela vai ser no futuro, o que é que ela vai aceitar para si no futuro. Então, eu acho que é importante também fazer isso. Vamos voltar, vamos aqui ler algumas mensagens que recebemos na nossa caixa do Facebook. Portanto, temos aqui Edmundo Jaime, que diz que não são todos que falam com as filhas, devem ser 75%, assim, aqueles que não falam bem, né? O Inácio dos Nakashis diz, para mim tem sido paradoxal, porque há pais que por motivos de agenda de trabalho, entre outros motivos, acabam reduzindo aquele acompanhamento aos filhos. O Samito diz que meu pai prestou muita atenção em mim e hoje presto muita atenção à minha filha mais do que a própria mãe. A Gervásia dos Santos diz que meu pai não fez nada por mim, mas nem por isso irei deixar de acompanhar os estudos dos meus futuros filhos. A Vânia Gimo diz que quero acreditar que em tempos idos os pais eram mais presentes na educação dos seus filhos. Hoje em dia eles acham que o dinheiro que investem na educação e para o tempo de lazer, passeios, compras, glucemias, etc., é suficiente. O resto é o trabalho da mãe. A mãe é que irá ensinar. Mas não deve ser assim. Ele deve estar presente para proteger e reprimir na medida certa, não surgir apenas para ser considerado um bom da fita. Bom, temos muitas mensagens que vão entrando e outras, mas pronto, não vamos poder ler todas. Acho que essas estão... Temos aqui alguma referência de mais ou menos o pensamento que vem, e são a maioria jovens que nos escreveram isto, que comentaram isto. Bom, eu acho que é preciso enquadrar algumas coisas. Nós hoje temos um desafio extremamente, eu diria, ser pai hoje, ser educador hoje, é umas coisas terríveis que existem em termos de desafio. Há alguns anos atrás, se calhar há 50 anos atrás, nós não tínhamos uma sociedade com tantos estímulos como nós temos hoje. Hoje, antes você educava seu filho, provavelmente outras fontes de informação que ele tinha era rádio, depois a escola, em casa, ok? Hoje você tem internet, você tem a televisão, tem muitas fontes de estímulos e que colocam um desafio muito grande ao pai. Hoje você diz uma coisa, seu filho diz, não, pai, não é verdade. Ele diz, não, meu pai, não é verdade, porque eu vi na televisão, ou vi na internet, estás a mentir. Ou seja, há um desafio muito grande. Mas eu queria entrar na questão que é colocada aqui sobre a questão de pais que fazem uma educação, pensando que dar coisas
investir em uma boa escola, isso é. A educação, um bom pai, uma boa mãe, só serão quando eles conseguirem transmitir afeto primeiro para os filhos. É o afeto que vai introduzir os pais neste lugar de que esta pessoa aqui é a referência sobre o que é certo e o que é errado, porque esta pessoa me ama. Não adianta você pagar a melhor faculdade, o melhor colégio, se ele não vê em ti alguém que lhe protege. Nós sentimos protegidos por pessoas que nos amam. Se eu sinto que a minha mãe e meu pai me amam, eles me protegem, logo eles servem de referência para mim. Então, às vezes, falta um pouco isso, dizer que eu, para poder educar melhor meu filho, é fácil quando eu consigo ser referência de amor para ele. Não é? Que ele diz assim, não, ele gosta de mim, se ele está a dizer que isto aqui não está certo, então é que ele tem razão. Agora, se você não está presente na vida dele e de repente aparece a dizer que não, está errado, mas quem é você? Não tem nenhum poder para isso. Não tem um poder, porque o poder, aquilo que faz com que o filho respeite o pai é o amor, não é o medo que ele tem. Então, a educação hoje implica que nós temos que primeiro... Então, voltamos até àquela questão de que, não, para eles respeitarem, tem que bater. Antigamente, batíamos, então eles respeitavam mais. Então, acho que entramos um pouco em contradição, não é? Com essa ideia de que tem que bater para poder respeitar. Com certeza, com certeza. E se bate, a criança fica com medo e não respeita. Então, se o pai não está presente, ela vai fazer exatamente aquilo que o pai reprimiu por ter feito. Agora, se tem essa relação de afeto e o pai explica, fala como deve ser, olha, isso não se faz por esta e esta razão, sem bater, pode impor algum castigo que seja um bocadinho mais suave. Mas, acima de tudo, fala com a criança, comunica-se com a criança, afetuosamente e tudo, explica porquê que a criança não deve fazer o que está a fazer. A criança vai colocar algumas perguntas, se já sabe falar, se não, vai entender que quando meu pai diz não, não é não para esta coisa. E depois também tem outra questão, é que hoje parece que até os pais reclamam, não os pais, essa criança pergunta muito, pá. Eu fico muito triste, eu fico extremamente triste quando vejo isso acontecer, porque estamos a limitar, estamos, como se diz, estamos a cortar as pernas da criança. Se nós queremos uma criança que seja uma criança que gosta de explorar, que deixa a criança perguntar. Pergunte e responda na medida do possível, mostre onde ela pode buscar informação. A pior coisa que um pai pode fazer, e os pais ocupados de hoje em dia, os pais cansados, os pais estressados de hoje em dia fazem muito isso, é a criança chegar a fazer uma pergunta, responde a primeira, a segunda, a terceira, diz, epá, estás a perguntar muito, ou vai perguntar à tua mãe. Então a criança há de ir lá perguntar à tua mãe, mas o que é que vai acontecer? Vai começar a retrair-se do pai. Vai dizer, olha, eu não posso perguntar nada ao meu pai porque vai mandar perguntar à minha mãe. E há situações em que a criança precisa mesmo de conselho do pai, de ter uma resposta do pai. Mas ela vai se sentir inibida, não há de ir. Quando já tiver 15, 16 anos, vai precisar ter aquela conversa de pai, de rapaz para pai. E não há de fazer, porque quando ele tinha 2, 3, 4 anos, cada vez que ele fizesse uma pergunta, o pai dizia, vai perguntar à tua mãe. E depois não há de haver muito aquela comunicação com a mãe. O que é que vai acontecer? Ele não há de ter onde buscar uma referência, uma explicação, uma resposta para os seus problemas dentro de casa. E é aí que ele depois vai procurar outras influências lá fora e vai ouvir outras pessoas lá fora. Então, vai transmitir aquilo que eu sou o primeiro a dizer não. Sim, não tu és o primeiro a dizer. Há um sentido que escapa aos pais, que é o sentido de que eu confio em ti. Exatamente. Eu estou a vir perguntar a ti e não outra pessoa qualquer. E você corta o laço. Mas vamos voltar, Eximino, quais são as ilações que tira sobre estes comentários que nós recebemos no Facebook? Sim, muitos deles me marcaram muito e é preciso termos muita atenção na educação dos filhos, porque muitas vezes nós pensamos que a educação inicia quando a criança vai à escola. Como dizia, penso que é Honor que dizia isto, que mesmo no ventre da mãe, ali já começa a educação. Aquela mão que um pai passa, não é? Em vez de ouvir que bem. Exatamente. Ouvir aquele carinho. Sim, aquele carinho que a criança passa pela mãe e vai até o filho. Já desde o ventre materno, a nova vida se sente acariciada, se sente bem-vinda ao mundo em que nós estamos. Isso também, na minha forma de entender, é educação. E depois, os primeiros momentos também da vida, depois do parto, né? O fato de a criança se sentir em boas mãos, é uma educação. A criança aprende a confiar
a partir do carinho, da proteção dos pais. Muitas vezes eu tenho ouvido por ali pessoas que dizem: deixa chorar, não chora sangue. Só vai tirar lágrimas, não vai tirar sangue. Isto às vezes é perigoso, porque o bebê chora porque sente-se desamparada. E temos que admitir que mudar de um sítio para o outro é violento. Nós adultos, ainda que seja mudar de casa para outra, sentimos uma certa violência. É de igual forma que um bebê sente, né? Depois de sair do ventre materno, este mundo não é fácil, não é? Então, às vezes, aquelas reações da criança são manifestações de estar a se sentir num ambiente que ainda lhe é hostil. Então, os pais têm muito papel a desempenhar no cuidado. E esse cuidado não é apenas para proteger a criança, é também uma forma de educar, porque, como dizem os psicólogos, sobretudo os primeiros 5 anos da vida de uma pessoa são determinantes para a personalidade daquela pessoa no futuro. Bom, então, eu penso que, de fato, tem muita pertinência essas colocações. Temos que prestar muita atenção também nos primeiros anos. Sim, não só muito rapidamente, Lila. Só para dizer que eu acho que é importante nós falarmos não muito no conceito de educação, mas no conceito de desenvolvimento da criança, não é? Porque nós, quando falamos de educação, realmente pensamos muito logo em escolarização. Então, começarmos a ensinar. Então, o desenvolvimento da criança é uma coisa um bocadinho mais extensa, que inclui todos esses fatores que vamos aqui mencionar. Então, temos que pensar um bocadinho mais além do desenvolvimento da criança. Com certeza. Bom, depois vamos voltar para fechar com este assunto, né? Vamos preparar as últimas, portanto, as últimas considerações em relação a essa questão. É um tema bastante interessante e eu sinto ainda que tem muita coisa que ainda pode-se explorar aqui, mas vamos agora entrar para o quadro da história que nos foi apresentada hoje, que no Homem que é Homem Ajuda, que é sou casado, portanto, esse é um homem, sabe? Diz que sou casado há 18 anos e pai de 3 meninas. Neste casamento, neste momento estamos a viver fora do país, só que há uns 2 anos atrás estou a ter problemas com a minha esposa, porque eu quero ter filho homem e ela já não quer ter filhos, pois está com medo que volte a ser menina. E nesses tais 2 anos atrás viemos a Moçambique de férias, reencontrei a minha paixão antiga, que não cheguei a namorar com ela, mas que eu gostava muito dela. Desse reencontro começamos a namorar, inclusive ela concordou em engravidar porque eu disse que estou a precisar de um filho e ela também disse que era tempo de ter um filho. Mas o meu maior problema é que vivo no estrangeiro e só tenho uma vez por ano, só venho uma vez por ano a Moçambique. Até agora estamos juntos, mas a distância está a me consumir. Peço a vossa ajuda. É um problema muito embrulhado este, não é? Ok. E depois, eu na verdade ainda quero tentar perceber se aqui o problema é de não ter filho. Ou isto depois é consequência de facto não ter esse filho. Mas pronto, eu gostava de ouvir a vossa opinião. Ele pede a pedir ajuda, mas vamos ser francos com ele, como sempre, temos sido aqui no programa. Honório. Eu acho que, eu não sei se eu vou conseguir ajudá-lo, mas este é um caso, tudo gira em torno, parece, do filho homem. Eles têm três meninas, ele quer ter um filho homem, por conta disso está a discutir a relação não está boa com a esposa, porque a esposa receia que se for ter outro filho vai ser homem e ele quer ter menina. Eu acho que aqui, para mim, a questão é, e a forma como ele coloca, é como se tivesse a certeza que é a mulher que não está a dar os homens. Mas a pergunta que eu me coloco é quem disse a ele que o problema de não ter homens tem a ver com a mulher dele. E depois tem essa relação de que ele fala da paixão que ele voltou a encontrar e ele faz mais projeções, como se naquela paixão ele pudesse ter um filho homem, a solução. Quer dizer, quem lhe garante que naquela relação que ele tem há de ser homem? E me parece que ele não está à busca os problemas. Ele não está, me parece que não está à busca de reviver esta paixão, mas está à busca de nesta paixão poder ter um filho homem. Parece que há uma coisa aqui do filho homem
que eu lhe perguntaria o que significa ter filho homem, o que significa ter 3 meninas, entendeu? Que é mais simbólico, me parece, que alguma coisa que ele não consegue resolver com o facto de não ter um filho homem. Então, o que aconselha a esse homem? Eu acho que é o conselho que ele tem de se perguntar, né? O que significaria para ele ter um filho homem? O que isso vai agregar na pessoa dele? O que significa ele ser um pai de 3 meninas? Então, os significados que ele encontrar, nas respostas que ele encontrar disto aqui, se calhar lhe ajuda a perceber que, olha, não é menos homem, se calhar, mas suspeita minha, se calhar ele vai perceber que não é menos homem por ter 3 meninas. Se calhar ele vem de uma comunidade, uma sociedade que acha que você só fará se respeitar se você tiver alguém, um herdeiro. A gente que anda por de herdeiro, porque só o herdeiro é que faz você continuar vivo. A menina também pode ser herdeira. Mas esse discurso que é preciso, ele tem que se conformar, quer dizer, não, tem que se reconciliar com essas questões. Lila, essa história... Aqui tem 2 questões. Primeiro é o fato dele ser um homem casado e ter a sua esposa, as suas filhas, vir para aqui encontrar uma outra paixão, quer dizer, aí já estamos a encontrar um outro fator da infidelidade para a esposa, falta de respeito, etc, para a esposa que ele tem. E depois é o que o Honório estava a dizer, quem é que ele garante que tendo um filho com esta outra mulher há de ser um filho homem? Ele tem que perceber primeiro o que é que faz filhos homens ou mulheres, quais são as probabilidades, essas coisas todas. E em terceiro lugar, as filhas não são pessoas, não são seres humanos, não significam nada. O que é ser pai para ele? É ser pai de rapaz? O que é ser pai? É ser pai de rapaz? Então, acho que eu não tenho nada a dizer para ajudar, a não ser também referenciar esse tipo de reflexão. O que é ser pai? Ter uma filha significa o quê? Um desperdício. Ergemino. Se não podemos ajudar, pelo menos não devemos prejudicar, disse alguém, não é? Eu penso que este compatriota que está nessa situação, e há muitos que passam por isto, deveria, como se diz, pôr a mão na consciência. A primeira coisa que eu sugeria fazer é, se for uma pessoa que reza, deveria agradecer a Deus por ter filhas. Há quem nem sequer uma filha tem. Ele tem 3, se entendi bem. Então deveria agradecer a Deus por ter uma filha, 3 filhas. O problema, eu penso que não está no fato de ter apenas filhas. Se calhar está na forma como ele pensa sobre o ter filhas, como você colocava, o que é ser pai para ele, né? E isto muitas vezes é uma construção. Ele aceitou meter na sua consciência que ter filhos é que é o ideal. Cabe a ele agora a tarefa de decidir mudar e dizer, olha, aceitar as 3 filhas que ele tem é a melhor coisa. Okay. E desculpe só para terminar, estamos a falar de educação. Eu penso que é uma má educação, poderá ser má educação para as filhas, se elas um dia forem a compreender que o pai não está feliz por tê-las, né? Que falta um homem. E depois tem que procurar uma outra mulher. Para pior ainda. E elas tornam-se desvalorizadas, sentem-se desvalorizadas. Voltando para o nosso tema, para fechar, última mensagem a deixar para os homens nessa questão de educação dos filhos. Última, mas curto espaço. Bem, para terminar, tudo que nós fizermos para as nossas crianças, do ponto de vista da educação, é um projeto. É uma semente que lançamos para a sociedade que virá depois da nossa. Então, temos Portanto, se educarmos bem os nossos filhos, teremos uma sociedade melhor. Vamos deixar de precisar de construir mais cadeias e vamos ter uma sociedade mais pacífica, mais harmoniosa. Obrigado, Lila. Última mensagem, flash. Educar uma criança, a criança não é educada por aquilo que ela ouve, é educada por aquilo que ela vê. Então, se ela vê o pai, vê a mãe e tem alguns exemplos daquilo que são o pai e a mãe, muito facilmente ela terá aquilo que nós queremos que ela tenha como nossos filhos. Obrigado. Honório, flash. A primeira forma de educar filhos é amá-los. E outra questão que eu queria dizer é que nós educamos os filhos para o mundo, não para nós mesmos. Então é preciso ter atenção disso. Às vezes alguns pais educam os filhos como se os filhos fossem viver só na sua própria casa. Estimada telespectadora, estimado telespectador, é isto que nós conversamos hoje, a questão da participação do homem na educação das filhas e dos filhos. Espero que continue
esse debate aí em casa. Muito obrigado, Honório, muito obrigado, Ana, que algum momento chamava Lila, e muito obrigado, Regimiro, pela vossa presença e muito obrigado aí em casa pela sua audiência e sua participação, seja pelo Facebook, assim como SMS, e continue, para quem tem acesso ao Facebook, continue esse debate, porque na verdade nós esgotamos o tema e ainda temos muito, provavelmente, por falar. Acredito também que tem muita coisa ainda por contribuir aí em casa. Nós somos dos que 24 sobre 24 estamos a debater temas dessa natureza, temas educativos, através das redes sociais. Foi um prazer estar na sua companhia. Meu nome é Gilberto Macuacua. Fica bem, até a próxima. TVM1, o primeiro canal.